Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo à Expedição Chile. Aqui a gente vai mostrar tudo que a gente preparou para o nosso roteiro dessa viagem que promete ser fantástica. Produção, passa para a próxima tela, por favor. Pessoal, quem tá na nossa reunião, pode colocar aí de onde fala, de cada cidade, cidade e estado, no chat aí, só para a gente entender de onde cada um de vocês está falando com a gente. Todo mundo me escutando? Como é que está o áudio aí, pessoal? Dá um joinha, só para a gente saber se vocês estão me escutando aí. Show de bola, Josiane. Mais alguém, pessoal? Todo mundo aí está mudo aí? Fala aí de onde você fala, de São Paulo, do Rio. Coloca aí no chat, por favor, só para a gente interagir. Caroline, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Samuel, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Muito massa, muita gente do Rio. Tem gente de São Paulo, não? Ninguém de São Paulo? Cris, São Gonçalo, show. Então vamos lá, vamos começar, né? Vai passar o próximo slide. Então, pessoal, vou mostrar aqui o que a gente preparou para essa expedição Chile, que promete ser uma experiência totalmente diferente de tudo que você já viu. Mas antes eu quero apresentar o que é aqui no Viagens. E o que é essa coisa de viajar em grupo, gente? Porque a pessoa viaja em grupo é diferente de viajar sozinho. Porque quando a gente viaja em grupo, a gente conhece outras pessoas, a gente troca experiência, a gente fica amigo por muito, muito tempo, passa a viajar junto para vários lugares do Brasil e do mundo. Então, vamos falar aqui do que é Quindo. A Quindo começou com uma coisa que deu na minha cabeça de querer viajar. E a partir daí eu planejei o roteiro de muita gente, comecei a fazer uma passagem, uma hospedagem, fazer um seguro viagem, que eu conseguia sempre mais barato, né? Era sempre a forma que eu fazia. Então, muita gente me pedia, e eu entregava, né? Tanto o roteiro quanto a hospedagem, e de graça, recebendo só aquele muito obrigado. Aí eu resolvi mudar, né? Resolvi planejar mais com uma agência de viagens. A partir disso, eu comecei a ser remunerado por isso, tá bom? E o que é a Quindo? A Quindo é uma empresa de família. Então, eu e minha esposa começamos tudo isso. E a partir de aprender a viajar, a gente começou a planejar. E daí já foram várias viagens, como Chile, Lençóis Maranhenses, expedição na Suíça, expedição Tailândia, expedição Marrocos e por aí vai, tá? Quem viaja com a Quindo, ela tem uma experiência totalmente diferente. Então, vamos começar. Cada experiência que a gente monta aqui é voltada e é igual a que eu faço nas minhas viagens. Então, na minha viagem, da minha esposa, dos meus filhos. Então, vocês podem ter certeza que vocês vão se sentir acolhidos aqui na nossa agência, tá? Antes de eu ter agência de viagens, eu era militar do Exército. E só tinha umas férias, né? Uma férias no mês. Então, tinha 30 dias para viajar para um lugar. E todo lugar que eu ia era sempre o mesmo. Era voltar para minha cidade natal, Teresina. E por que eu sempre voltava para lá? Porque eu ia ver a minha mãe. Então, as minhas férias eram para ver a minha mãe. Então, quando eu estava no Exército, há 3 anos atrás, e foi logo depois que eu saí, comecei com a minha agência de viagens, foi exatamente isso. Eu pensei que eu teria talvez 10, 15, 20 encontros com a minha mãe. E sempre as férias eram o mesmo. Mas o destino não quis assim. Infelizmente, minha mãe faleceu há 3 anos atrás, e isso ligou um alerta, que foi a criação da minha agência de viagens, e começar a viajar cada vez mais com a minha família e com as pessoas que eu amo. Então, eu percebi que eu não tinha como ficar mais tempo no Exército sem poder viajar, conhecer esse mundão. Então, parei de perder esse tempo, parei de ficar apenas trabalhando todos os dias sem curtir nenhuma experiência. Então, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. O tempo é muito curto. A nossa vida, vamos pensar ali, que a gente, se tiver muita sorte, a gente tem 80 anos. Então, a vida está feita aqui para a gente explorar. E cada minuto, cada segundo é importante. E se eu tivesse um arrependimento, eu diria que era talvez ter viajado mais com a minha mãe. Eu viajei muito pouco. Eu queria ter feito mais viagens com ela. Infelizmente, não fiz. Não tive tempo para isso. Mas, hoje eu posso fazer isso com a minha família e com os grupos de viajantes que a gente tem aqui na Quina.
Tá joia, pessoal? Então, a gente tem uma agência física aqui em Natal e também uma agência física em Teresina, caso vocês venham a questionar isso durante a nossa apresentação, tá? Então, aqui eu vou trazer o Henrique para falar um pouco sobre o nosso roteiro e apresentar aqui para vocês. Perdão, desculpa, pessoal. Antes tem um feedback aqui dos nossos clientes, né? Nada melhor do que os nossos clientes para falarem da gente. A gente se orgulha muito de ser uma agência 5 estrelas, porque desde que a gente começou, a gente só tem avaliações positivas de 5 estrelas, justamente porque a gente focou em gerar a melhor experiência possível. Então, a gente não está preocupado em simplesmente ter o melhor preço. A gente busca ter a melhor experiência, para que o nosso cliente volte sempre a comprar com a gente, tá? Então, vocês podem checar aí no Google Meu Negócio, pode checar no Reclame Aqui. A gente tem 100% de avaliações positivas. E não são poucas avaliações, não, tá? Aqui em Natal, a gente já tem mais avaliações do que uma agência enorme como a CVC e está por aqui, tá? Então, a gente tem mais avaliações do que a própria CVC. Vocês podem dar uma olhada e verificar isso aí, tá? Eu vou chamar aqui agora sim o Henrique para fazer a apresentação dos 7 dias de roteiro que a gente vai ter no Chile e vai ser uma viagem sensacional. Chega aqui, Henrique. Fala pessoal, tudo jóia? Olha só, gente, antes mesmo de apresentar qualquer roteiro aqui para vocês, tá? Eu hoje sou gerente comercial aqui e também estou responsável por essa parte de organizar cada expedição. Então é de extrema importância que a gente faça isso e faça isso bem feito, tá? Então, antes de começar, o destino que a gente escolheu é uma cidade, é um país, na verdade, que faz hoje fronteira com a Argentina, faz fronteira com Bolívia e faz fronteira com o Peru. É um destino que hoje é considerada a melhor economia da América Latina. É um destino também que eu posso dizer que dá uma leve sensação da gente estar na Europa. É um destino que ele, mais precisamente, tem uma semelhança com a Suíça em relação à infraestrutura, em relação à organização. É um destino fantástico. Hoje considerado pela Travelworld um dos destinos mais procurados em 2026. Um dos invernos mais desejados hoje, em 2026. Olha só, antes de tudo, de mostrar qualquer roteiro, de falar mais do nosso destino, existe uma coisa aqui. A ilusão da liberdade absoluta. O custo oculto. Viajar por conta própria costuma ser vendido como um ápice de liberdade. No entanto, a ciência mostra o oposto. O cérebro entra em modo de sobrevivência, o estado de alerta permanente para resolver logística é enorme, a energia vital da viagem. Já quando você viaja com um grupo organizado, gente, olha só o que acontece. A verdadeira liberdade só existe na ausência de preocupação. Quando a organização atinge a perfeição, a biologia humana responde. Olha para baixo aí, só para mostrar uma pequena diferença em quem escolhe viajar só e quem escolhe viajar com grupos como o da gente. Olha só, biotipo de viagem perfeita. Há 4 hormônios, há 4 neurotransmissores aqui, muito importante em cada viagem que vocês sabem, que vocês fazem. E um ponto interessante que vocês não percebem, há uma diferença entre vocês viajarem só, por conta própria, e vocês viajarem com esse grupo. Olha só, por conta própria, é ali roubada pela ansiedade logística, vocês têm isolamento e alerta constante, mais um na multidão, cansaço físico e negativo. Já quando eu viajo com um grupo organizado, olha o que acontece. Antecipação pura e entusiasmo. Rede de apoio e queda de estresse. Privilégio, orgulho e acessos restritos. Esforço focado no prazer e no relaxamento. Exatamente isso é os principais pontos. Volta para mim, lá para a apresentação. Vamos entrar no roteiro agora para vocês entenderem o que eu estou falando. Quem está vivo aí, olha só. Vamos lá para o mais importante hoje da noite. A nossa logística. Como vai funcionar cada dia. Deixa eu falar aqui o primeiro dia. Gente, a gente vai sair de São Paulo, tá? A gente planejou a saída de São Paulo, Guarulhos. E lá em Guarulhos, vamos sair todo o grupo, vamos com destino a Santiago, é um voo direto. E lá em Santiago vai ter já um transfer nos aguardando para a gente seguir para o nosso hotel. Esse será o nosso primeiro dia. Qual é o dia da saída, Henrique? A saída é no dia 23 de julho. É o prazo da nossa saída. Outro ponto importante. Todas as pessoas que estão no nosso grupo
vão ter direito a vários bônus que eu vou revelar aqui no final. Então, fica aí até o final que vocês vão ver o que a gente vai trazer para vocês aqui de surpresa. Dia 2, vamos para o dia 2. Chegamos em Santiago. No dia 2, olha o que acontece. Vamos fazer o primeiro passeio. Que passeio é esse? É o passeio de Vale Nevado de Farellones, o famoso Cordilheira Sunset. A gente aqui poderia escolher o passeio tradicional. Que passeio tradicional é esse, Henrique? É o passeio que se chama de Andes Panorâmico, mas a gente não decidiu escolher por esse, e sim pelo Cordilheira Sunset. Como é esse passeio? A gente vai sair às 10 da manhã do nosso hotel. Saindo do nosso hotel, a gente vai sair saindo ali tomando café. Vamos subir para o Vale Nevado. Lá a gente vai conhecer a neve, vamos fazer vários vídeos, vamos interagir ali um com o outro. Depois, no final da tarde, a gente desce para Farellones, onde a gente vai ver o nosso pôr do sol. Nosso pôr do sol, gente, olha só, é fantástico. Abre para mim a tela, passa aí, Saulo. Olha só o que a gente está esperando a gente aí. É o momento de você refletir, é o momento de você parar e analisar cada detalhe desse lindo céu, dessa linda paisagem. E aqui, gente, a gente vai ter um piquenique incluso, tá? Nesse passeio a gente tem um piquenique com direito a vinhos e petiscos. É um passeio fantástico esse nosso primeiro dia. E eu posso dizer que dificilmente você vai encontrar esse passeio em outras agências ou em outros sites. Esse passeio é personalizado. A gente que criou e vocês podem experimentar aqui com a Quindo Viagens. Já no terceiro dia, que é o nosso segundo passeio, coloca para mim, terceiro dia, olha só o que me espera pela gente. Nosso terceiro dia, a gente vai conhecer Portillo, mais Laguna de Huinca. Nosso cartão postal aqui. É um passeio fantástico também, é um passeio que a gente precisa realmente, nesse dia aqui, sair cedo. Por que a gente precisa sair cedo? Porque é cerca de 2h30, 3 horas de viagem. Nesse dia, gente, a gente vai se deslocar para Portillo, só que até chegar em Portillo a gente faz algumas paradas, como a gente conhece a Rota dos Libertadores, a gente conhece a Rota dos Caracóis. Essa rota ela tem extensão de 40 km, faz fronteira com a Argentina, mais próximo ali da cidade de Mendoza, e a gente vai ter esse privilégio de estar tirando fotos lá. São 27 curvas, onde a gente vai registrar também nesses momentos. A gente chegando em Portillo, a gente vai deparar ali com aquela lagoa perfeita, cristalina, onde vocês vão tirar foto também, como vocês podem ver aí na nossa tela. Essa lagoa, gente, é fantástica aí para fotos. Depois, saindo dali, a gente segue para um próximo piquenique. Essa é a viagem que vai ter vários piqueniques. E esse piquenique é diferente. A gente, além de ter sucos, comidas ali bem à vontade para a gente, para o nosso grupo, a gente vai desfrutar ali junto com as lhemas, né? Onde a gente vai poder interagir com elas também, dar comida, algo fantástico. No final da tarde, a gente retorna para o nosso hotel. Tá? Chegando aí por volta das 6h30, 7h ali da noite no hotel. Já no nosso quarto dia, sendo o nosso terceiro passeio, a gente vai fazer um city tour pela parte da manhã. A gente vai fazer um city tour pela parte da manhã. Esse nosso city tour, a gente sai ali cerca de 8h30, para conhecer o centro de Santiago. É um passeio também fantástico. A gente vai conhecer ali o Palácio La Moneda, onde a gente vai ter também, gente, ali nesse palácio, a troca de guardas. Então, é um momento ali muito bom para a gente presenciar, muito top. A gente vai conhecer Las Tarrias, que é um bairro fantástico. Lá no bairro Las Tarrias tem que foi considerado o melhor sorvete do mundo. Lá a gente vai conhecer também a Plaza de Armas, a gente vai conhecer a Rua Londres, a Rua Nova York, a gente vai conhecer também o Mercado Central, ou seja, vamos conhecer muita coisa nesse city tour. É um city tour fantástico, é um city tour também que a gente recomenda demais. E outra coisa, esse city tour leva cerca de 4 horas, tá? A gente vai conhecer bem, porque a tarde promete. À tarde a gente vai seguir para a vinícola Alien. Essa vinícola é uma das vinícolas que a gente pode considerar assim, que você chegando lá, você se sente em casa. Essa vinícola tem como dono a Alicia e Andrés, e a gente preparou algo fantástico também nessa rota, nesse passeio. A gente sai para a vinícola cerca das 2 da tarde. E nessa vinícola, onde vocês estão vendo essas fotos aí, a gente vai ter um final de tarde mágico, um final de tarde espetacular. Nessa vinícola, eu posso afirmar para vocês que vocês vão ter uma outra visão de mundo. Olha só, vocês vão
tá fazendo lá. Lá, nessa vinícola, a gente vai ter direito a 6 degustações. Entre essas 6 degustações, a gente vai ter vinhos prêmios, tá? A gente vai ter também petiscos junto com essas degustações. Ali, no final da tarde, a gente começa a fazer aquele tour guiado. Depois, a gente faz essas degustações. No final de tudo, a gente ainda tem um jantar esperando por todo o nosso grupo ali. Outro ponto importante que vale lembrar, a gente escolheu essa vinícola dentro. Por quê? Porque é uma vinícola premium, para combinar com aquele serviço que a gente está oferecendo a vocês. Então, nada mais e nada menos que uma vinícola premium para vocês. Poderíamos ter escolhido outra vinícola, Ponte Douro, que é a mais conhecida, Undurraga, mas a gente escolheu uma premium para que você experimente o melhor do Chile. Essa vinícola aí é uma vinícola fantástica, vocês vão se sentir muito bem. Os donos são pessoas de excelência mesmo, pessoas muito boas, e vão trocar bastante ideia com a gente. Então, assim, vale muito a pena esse passeio. Já o nosso quinto dia, a gente vai para o safari. Esse safari a gente vai sair cerca ali de 9h30 da manhã, isso após o café. A gente segue para o safari, cerca de 1 hora ali para chegar até o safari, 1 hora e 15. A gente tem direito aqui nesse safari a acesso aos felinos e acesso também à parte do zoológico também, tá? A gente tem aqui uma experiência também fantástica. A gente vai andar em carros como gaiolas, onde vocês vão ter acesso aos animais. Aqui a gente tem uma experiência realmente de selva. Aqui a gente tem uma experiência de safari. Aqui a gente tem uma experiência de África, só que bem aqui ao lado do Brasil. E aqui vocês vão poder até alimentar também aqui os próprios animais, como vocês estão vendo na foto. Então, assim, é um passeio que a gente decidiu fazer porque vale muito a pena e está aqui no nosso roteiro para trazer para vocês. Coloca aqui para mim o 6º dia. Nosso 6º dia é aquele famoso dia livre. Esse dia livre vocês conseguem fazer, sabe o quê? As comprinhas de vocês para voltar para o Brasil. Vocês conseguem conhecer lugares que vocês não conheceram durante esse roteiro. Vocês conseguem também fortalecer o vínculo com aquele lugar que você foi ali no sítio e gostou, decidiu voltar, vai lá, aí nesse dia livre. A gente também recomenda demais, nesse dia livre, sabe o quê? Vocês conhecerem o maior edifício da América Latina. Um edifício que tem cerca de 300 metros de altura. Lugar fantástico, lugar maravilhoso, uma paisagem surreal, onde vocês veem a cordilheira com o pôr do sol. A gente sugere até ir no final da tarde para vocês verem o pôr do sol. Algo extremamente fantástico. E por volta das 5h30, ali da tarde, 5h, 5h30, vocês subirem ali. Até um pouco antes, para não pegar muita fila. Esse dia livre também dá para vocês andar, sabe de quê? Dá para vocês andarem no metrô. O metrô do Chile é muito, mas muito organizado, seguro e limpo. Vocês não veem isso aqui no Brasil. E temos também a parte do teleférico, vale a pena visitar, vale a pena vocês conhecerem, dar esse giro ali por cima em Santiago, tá bom? E nesse dia aqui, antes de passar para o último dia, nesse dia aqui a gente vai combinar para a gente fazer nossa confraternização. A gente vai fazer nossa confraternização nesse dia 28, onde a gente vai se reunir, trocar fotos, trocar ideias, fazer novas conexões dali. Tem gente que é mais apaixonada ali do grupo, nesse momento, a gente quer fazer esse vínculo. A gente ali, nesse momento, a gente já quer planejar as próximas viagens. Então, assim, a gente não vai desembarcar aqui de volta para o Brasil sem antes planejar a próxima, porque acredito que isso aqui vai ser suficiente para vocês provarem as nossas expedições, as expedições da Kingdom. Então, a gente, no 7º dia, coloca para mim, Saul, no 7º dia, a gente retorna para o Brasil. E antes dele passar aqui, quero que vocês saibam de uma coisa. A gente preparou isso aqui com muito carinho. A gente preparou isso aqui com muita dedicação. E quando a gente pensou numa viagem, a gente queria proporcionar algo diferente. Muita gente vai para o Chile experimentar o simples, sendo que pode experimentar coisas muito maiores, muito melhores. E aí foi exatamente nisso que a gente pensou, em fazer uma viagem, e não uma viagem, mas sim a viagem. E o Chile tem o inverno mais desejado de 2026. Saulo, vamos para a parte do checklist. Olha só, gente. Vem aqui para a minha tela de retorno aqui, que aí eu consigo ver melhor. Olha só. A gente recomenda que você levar protetor labial. A gente recomenda você levar garrafa d'água, tá? Isso aí vocês têm que levar.
A gente recomenda você levar roupa de proteção UV. A gente também recomenda você levar barrinhas de cereais, também podem comprar lá. A gente vai chegar no dia 23, vocês podem também já ir verificar essa parte de comida, de cereais e tudo mais. Itens de proteção solar, como óculos, um boné, algo do tipo, tá? Deixa eu ver mais, se não está faltando nada. Protetor facial é muito importante. Por que a gente fala isso? Porque quando você for subir, principalmente, olha só, quero só frisar para vocês, nesse primeiro dia nosso, a gente sobe para Farellones e Vale Nevado. Estou falando aqui de mais de 2.400 metros de altitude. Já em Vale Nevado passa dos 13.000 metros de altitude. Estamos falando da radiação solar muito maior, muito mais potente. E fora o frio, tá? O frio resseca. Então, o protetor aqui para as mãos, protetor labial para os lábios, uma garrafinha de água, cereal, é muito, mas muito indicado. E você não pode esquecer isso aí, tá bom? Passamos aí, vamos para o que está incluso. Abre para mim a primeira parte do que está incluso. Olha só o que está incluso no nosso pacote. Está incluso aqui no nosso pacote aéreo, desde Guarulhos até Santiago, Santiago até Guarulhos, tá bom? Está incluso também, esse aéreo dá direito a mochila e mala de 10 quilos. Olha só, hospedagem. Gente, eu não ia falar, mas eu não posso deixar passar. Por isso que se torna uma viagem exclusiva, uma viagem diferente, uma viagem que a gente realmente quer gerar o máximo de experiência para cada um. E vocês vão entender o porquê. Nessa hospedagem, eu poderia escolher, sabe o quê? Um hotel simples, para você pagar muito menos. Eu poderia escolher aqui num bairro também, que fosse trazer, que não tivesse tanta segurança, que aí os preços são mais econômicos. Mas a gente escolheu uma hospedagem em um dos melhores bairros de Santiago. A gente escolheu um hotel 4 estrelas. A gente não vai para um hostel, a gente não vai para um flat, a gente vai para um hotel 4 estrelas. O que tem mais de interessante para a gente aí? O que está incluso, Saulo? Olha só, está incluso também um kit especial. Esse kit especial eu vou revelar mais para frente. Transfer vai estar esperando a gente já no aeroporto, levar até o hotel, do hotel também para o aeroporto. Todos os nossos passeios também está incluso o transfer, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com nada. Deixa eu ver mais. Passeios inclusos, todos os nossos passeios estão incluso. Fica melhor. Todos os nossos passeios estão incluso. Tanto desde o primeiro dia de passeio até o último dia, está tudo incluso no pacote. Clica no próximo. Seguro viagem, extremamente importante, de extrema importância. Seguro viagem, não vá pelo seu cartão de crédito, não caia nessa, tá bom? Seguro viagem bom e seguro viagem certo a gente tem e está incluso também nessa viagem. Guia, a gente vai ter um guia para cada dia de passeio. Todos esses passeios vão ser guiados. A gente não somos os guias, tá? Então, a gente quer deixar bem claro aqui, a gente não somos os guias. A gente é responsável pelo grupo, mas todos esses passeios vai ter um guia lá para nos fortalecer nessa viagem. E tudo isso com um padrão Kindle. A gente sempre procura trabalhar com excelência. Um spoiler também, gente, a gente quer dar um spoiler também do que vamos fazer lá. E esse momento aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Olhe só a experiência que vocês vão ter em Santiago do Chile com a Kindle. Coloca para mim, abre o vídeo do primeiro dia. Esse aí. Vai ser o áudio do vídeo. Esse é o nosso primeiro dia que eu disse para vocês. A gente sobe lá para o Vale Nevado. Tem essa experiência, exatamente essa experiência aí. Olha isso. É exatamente aí onde você tem novas ideias, exatamente em momentos como esse, que você tem novas conexões, é exatamente nesse momento que, se você for com uma esposa sua, você vai estar fortalecendo o seu casamento. Momentos como esse, que quem está namorando pede a namorada em casamento. Então, esse é o passeio. Segundo passeio nosso, qual é, Saulo? Portillo. Essa é a experiência que a gente vai ter em Portillo, gente. Olha só. Pode aumentar o som um pouquinho. Mais para a tem que sair. Para quem não conhecia, esse é Portillo, é o nosso segundo passeio. Olha só a experiência que vocês vão ter. Passeio fantástico também. Nosso terceiro passeio, olha só. Nosso terceiro passeio, abre aí.
Nosso terceiro passeio é o City Tour. Coloca para mim, por favor. Isso aí. Esse é o nosso terceiro passeio, como eu falei para vocês, a Tropa de Guarda. Muito bacana, a gente conhece todo o centro ali. O melhor sorvete foi considerado o melhor sorvete do mundo, isso aí, tá? A gente vai conhecer também. Então, um passeio fantástico. Já o terceiro passeio à tarde é a vinícola. Exatamente esse passeio. Vinícola Premium. Grandes degustações. Quem gosta de beber um vinho? Quem gosta de beber um vinho nesse passeio aí? Ele tem direito não só às 100 degustações, ele pode repetir quantas vezes quiser. Só cuidado para não voltar bêbado, tá? Que no outro dia tem passeio de novo. Show de bola. Coloca pra gente agora isso aí. Exatamente. Esse é o Safari. A gente tem o ingresso ali para os herbívoros e os felinos, zoológico também, mas a experiência é fantástica também, tá? Olha isso. Já no nosso Via Livre, a gente também preparou um pequeno vídeo para vocês, esse aí é o teleférico. É uma opção de passeio também teleférico, vocês podem fazer ele, você pode fazer Sky Costaneira, dá muito certo aí nesse Via Livre. Como também conhecer o centro ali. Ver toda Santiago, fantástico. E agora, olha só, a gente vai para a parte mais interessante. Eu vou até convidar o Fernando também para entrar aqui, e aí a gente vai para preços e bônus. A parte mais interessante para quem estava esperando por esse momento. E Fala, turma. Todo mundo ansioso aí para saber o que a gente tem de bônus. preços e bônus. Pode mudar a sala. Vamos já revelar aqui. Gente, olha só. Tem que virar a tela de retorno para a gente, senão a gente não consegue acompanhar. Gente, olha só. Vou revelar para vocês aqui o que a gente preparou para hoje, eu e o Fernando, tá? O Fernando vai revelar o primeiro bônus, a gente vai fazer uma coisa bem interessante, eu revelo o segundo, e assim sucessivamente. Preparamos 5 bônus, e o sexto, na verdade 6, né? Porque o sexto é mais especial. Vocês vão ver aqui, essa viagem completa, com uma condição especial, 6 que estão aqui, como também as pessoas que estão no grupo. Mas quem está ouvindo vai ver exatamente o que a gente tem preparado para mostrar aqui agora. Então, o primeiro bônus, 10 vezes sem juros no cartão, tá certo isso aí? tá certo. O normal aqui é o parcelamento ser até em 6 vezes sem juros. Para essa expedição, como o Fernando falou, vai ser em até 10 vezes sem juros. Segundo bônus, jantar de recepção. Gente, todas as pessoas que forem viajar com o nosso grupo, baixa só o som um pouquinho para mim, por favor. Salva. Todas as pessoas que foram viajar com o nosso grupo vai ter um jantar de recepção, incluso todas as pessoas do grupo. Está incluso um jantar de recepção. Jantar de recepção que vai ser no Ocean Pacific, que é um restaurante lindíssimo, tá? De frutos do mar. Então, você pode comer aquele king crab, que é maravilhoso. Recomendo. Olha, espetacular o restaurante. Já o nosso bônus 3, o que está aguardando? O que está aguardando por nós? É o que, Fernando, aí? Um filmmaker exclusivo durante toda a viagem. Então, é mais uma coisa que você não vai precisar se preocupar em ficar contratando alguém para filmar você esquiando, filmar você durante o passeio das montanhas, no City Tour, no Safari. Vai ter um filmmaker gravando todos esses momentos especiais seus e das pessoas que estão viajando junto contigo. Pessoal, já no quarto dia, olha só, os 4 primeiros que garantiriam a vaga no nosso grupo vão ganhar um ticket para o Sky Costaneira. Sabe um dia livre aí? É a oportunidade para vocês subirem lá e com o ticket ali pago. Então, vocês não vão investir por esse evento aqui. Vocês vão subir no Sky Costaneira com o ticket na mão já. Então, a gente vai dar 4 tickets para quem garantir aqui essa vaga e tiver na lista dos 4 primeiros. O quinto bônus, qual é, Fernando? Jantar grátis ou roupa de neve para os 8 primeiros que garantirem vaga no nosso grupo. Olha,
Para quem não conhece o Chile, sabe que o aluguel de roupa de neve especial, principalmente ali, Vale Nevado, Portillo, custa o olho da cara, né? Então a gente vai dar para os 8 primeiros a roupa de neve ou o jantar, que é outro jantar, não é esse de recepção, não. Esse de recepção já está garantido, é um outro jantar grátis que a gente vai disponibilizar para os 8 primeiros que estiverem no nosso grupo de viagem. Perfeito. E olha só, gente, antes da gente revelar o valor aqui, eu gostaria de lembrar para vocês uma coisa. A gente realmente vai entregar tudo isso, tá? E mais outras coisas que a gente revela na viagem. Sempre tem aquela surpresinha da viagem. E uma coisa bem interessante também é que a gente vai levar apenas, no máximo, além no máximo, 18 pessoas, porque ainda entra Fernando e a família. Essa viagem eu não vou estar presente, mas Fernando com a família vai acompanhar todo o grupo, com também os guias. E uma coisa também que a gente vai lembrar que, infelizmente, não é para todos. Não é para todos, é para quem realmente valoriza viajar, como eu falei aqui no início da live, é para quem realmente quer sentir como é viajar com um grupo. Muita gente aqui, eu acredito que nunca viajaram em grupo, então vai ser a primeira vez. Vocês vão ver a diferença que é viajar sozinho, tem que planejar tudo, tem que organizar tudo, tem que se preocupar com hotel, se preocupar com localização, com passeio, se tá a data certa, se está na hora certa. Se vocês viajarem por conta própria, sabe o que acontece? Quando vocês vão fazer esses passeios, é passeio por 30, 40 pessoas. Se você ficar 5 minutinhos a mais, que é para ficar, você pode ficar fora, entendeu? Pode levar a reclamação, pode ser deixado para trás. Então, isso num grupo exclusivo, num grupo enxuto, num grupo reduzido, você não passa por isso. A gente realmente desfruta daquilo que a gente está ali vivendo, tá bom? Vamos para o que interessa agora, revelar o preço. Lá vem. Olha só, eu poderia hoje, nesse exato momento aqui, cobrar por essa viagem que a gente está oferecendo 12.500, mas não vamos cobrar isso. Como eu falei para vocês, e prometi algo muito interessante aqui nessa live. E no final tinha condição exclusiva para quem tivesse aqui presente e para quem garantisse nesse momento aqui que a gente vai soltar. Poderia cobrar 12.800, mas não é isso. Qual é o preço exclusivo para essa live? R$ 9.500 no cartão em até 10 vezes sem juros, ou à vista por quanto, Fernando? 8.700 no Pix. Um desconto imperdível. Só de aéreo aí já vai dar mais de R$ 2.500. Olha, gente, passeio. A gente preparou Cordilheira Sunset, com direito a piquenique e vinhos lá no topo da montanha. A gente preparou vinícolas premium, a gente preparou safari, Portillo, a gente preparou bônus exclusivos. E hoje você está recebendo até R$ 3.800 de desconto para garantir a sua vaga no nosso grupo. Mas não é somente garantir a sua vaga, você tem que preencher o formulário que a gente vai soltar dentro do grupo. A gente vai avaliar as respostas, tá? Para que você que preencheu lá seja possivelmente selecionado, onde o nosso time vai entrar em contato com vocês para confirmar as informações e assim garantir a sua vaga. 8.700 à vista ou R$ 9.500 no cartão. Ah, Henrique, eu quero dar uma parte no cartão e uma parte no Pix. Sem problema, você vai conversar com o nosso time. Mas antes, vocês precisam preencher o formulário, quem tiver interesse. E outra coisa interessante, foi soltado aqui as horas que está disponível essa promoção. Gente, são 72 horas. Por quê? Essa viagem é para o dia 23 ao dia 29 de julho. Passando disso aí, das 72 horas, o preço volta para o normal, que é 12.500. Então, dentro dessas 72 horas, quem garantiu, quem não garantiu, vai ficar de fora. É isso que a gente tem passado que tinha para passar para vocês. Vamos soltar lá dentro do grupo agora com o restante do pessoal. E também queremos soltar esse momento para tirar dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Pode soltar aqui no chat, que eu e Fernando vai tirar todas as dúvidas de vocês. Eu fiquei até pensando, esse preço aí tá certo mesmo. Tá certo, exatamente isso. 8.700 para ficar em hotel 4 estrelas. Hotel 4 estrelas, passagem de ida e volta, jantar de recepção, jantar de despedida, ticket do Sky Costaneiro. Ó, nossa, criança de 6 anos, a Caroline Mariette. Criança de 6 anos. Pode levar a criança de 6 anos. Inclusive, o Fernando vai estar levando minha filha de 7 anos e o meu filho de 2. Então, é ele, a Melinda e o grande Otto. Pode levar sim, tá, Caroline? Sem problema.
essa experiência que a gente está trazendo aqui é a mesma que eu faço para minha família. Vocês vão viajar junto com a gente, tá? Não é um pacote que eu estou montando, coloco vocês ali e vocês vão por conta própria. Vocês vão estar desde o início até o final junto com a gente. Desde o início até a chegada no aeroporto de Guarulhos, tá? A gente vai estar deixando vocês em cada passeio, em cada hotel, em cada local de jantar, né? Em cada restaurante. Então, é exatamente isso, pessoal. A gente está junto com vocês a todo momento. E o legal da viagem em grupo são as amizades que a gente vai tendo, né? E eles passam a viajar sempre para outros lugares. Quem viajou com a gente para Lençóis, depois está viajando para o Jalapão, depois está viajando para Marrocos, depois está viajando para a Europa, e por aí vai. É isso que a gente espera de cada grupo nosso. A gente faz uma amizade tão legal que as pessoas passam a viajar junto sempre, entendeu? Fica com vontade. Por onde você vai viajar esse ano? Já combina e a gente já vai em uma das expedições daqui. Ó, o Mano Cortez perguntou aí, posso fechar até quando? Mano, por esse valor aí de 9.500 no cartão e 8.700, você pode fechar dentro de 72 horas para ter esses valores, tá? Depois disso, volta para o preço normal de 12.500. Já a Caroline novamente perguntou, valor, se for em relação à criança, tá, Caroline? O valor, ele segue o mesmo, tá bom? Por quê? A partir de 2 anos, na companhia aérea já é cobrado um valor único, tá? Como adulto ali, já com uma cadeira. No hotel também não tem desconto. Teria se tivesse a entrada incluso no parque, aí teria um pequeno desconto. Mas a gente vai para conhecer a neve, um passeio panorâmico, e depois desce para Farilhones. Se alguém quiser, claro, eu quero brincar no parque ali em Farilhones, tem também essa oportunidade, tá bom? Deixa eu falar aqui também outro ponto. Olha só, outra pergunta aqui. Samuel também perguntou, me fala mais sobre esse seguro viagem. Vou deixar para o Fernando falar aí para vocês, que cobrem. Então, seguro viagem, quando a gente faz o seguro, por exemplo, do cartão de crédito, tem muito cliente nosso aqui que emite a passagem, eu tenho um seguro do cartão. Aí eu falei, tá, beleza. Mas o que o teu seguro cobre? Ele cobre a atividade de esqui? Ele cobre a atividade esportiva? Mesmo que ela não seja com premiação? Então, tudo isso tem que se atentar, tá? Outra coisa que é muito importante, quando você emite o seguro do cartão de crédito, você vai pagar aquele valor e depois a bandeira do cartão vai te ressarcir. Só qual o problema disso? Ele ressarce o valor que você gastou. Porém, o IOF não volta. Então, esse IOF aí, você vai ter que pagar de qualquer forma. Então, Deus o livre. Imagine que você está ali com os filhos, com as crianças, e tenha algum acontecimento lá e você precisa ficar internado 1 ou 2 dias. Aconteceu ali um problema dentário até, que tem que ficar fazendo uma pequena cirurgia, vai ter que ficar ali no hospital. Isso já vai ser um gasto considerável. Então, imagina ali, você gastar 5, 10 mil reais, vai ter que gastar isso aí e o IOF não volta. 6% em relação a 10 mil reais já é um valor considerável que não volta, né? E a gente já vai ter esse seguro viagem garantido para você, com tudo incluso, tá? Tudo que vocês precisam, sem preocupação. A Juliana perguntou qual é a data mesmo. A data é dia 23, Juliana. Dia 23 ao dia 29. São 7 dias de viagem. Tá ok? Saída de Guarulhos, 7 dias de viagem. Deixa eu ver, o Mano também fez outra pergunta aqui. O bônus é só para quem está no grupo? Tem uma colega, o bônus ela pode receber? Claro que ela pode. A gente vai soltar, Mano, a gente vai soltar lá dentro do grupo, agora quando terminar a live, um formulário para quem está interessado preencher. A gente vai analisar esse formulário. Se você for selecionado ali diante das informações que você soltar para a gente vai entrar em contato com você e aí quem tiver no formulário vai ter a chance também de estar recebendo tudo isso aí de bônus que a gente preparou. Só que os 4 primeiros recebem o ticket. Os outros primeiros recebem o jantar ou o aluguel de roupa de neve, tá bom? Mas o primeiro jantar de recepção está incluso para todo mundo. Filmmaker também incluso na viagem. Está incluso em até 10 vezes sem juros. Está incluso também a parte do... Está incluso também... Coloca para mim aí, Sal. Só aí para mim, só para mim. O que está incluso? A gente acaba esquecendo aqui. Volta no... O que está incluso? Olha só o que está incluso. Em 10 vezes sem juros. Jantar de recepção no primeiro dia para todos. Filmmaker, ticket do Sky Costaneira e o jantar grátis ou o aluguel de roupa de neve. Então, acho que eu falei tudo. E ainda tem os outros, né? Ainda tem o brinde daqui. Pode revelar o brinde daqui ou não? Não, vamos só lá, né? Então tá. Tem um brinde exclusivo também para todos que vão no nosso grupo. É um grupo que a gente vai levar até 18 pessoas, no máximo, no máximo. Porque a gente não trabalha com volume, a gente trabalha com qualidade. É mais importante você
estar num grupo enxuto, que você vai ter uma experiência melhor do que estar em grande volume só por estar pagando barato, mas com uma experiência horrível. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Só, pessoal, só para esclarecer por que tem esse formulário que a gente vai analisar, porque a gente não vai levar também qualquer pessoa, né? Como eu falei, a gente vai analisar dentro da situação, porque não é todo mundo que se encaixa para poder fazer essa viagem em grupo, tá? Porque é assim, vocês vão até concordar com a gente. Vocês convidariam qualquer pessoa para sentar na mesa de jantar e vocês? Eu acredito que não. Então é a mesma coisa no nosso grupo. Uma pessoa pode estragar a viagem. Então a gente precisa rigorosamente saber quem é que está viajando com a gente, tá bom? Então vamos soltar o formulário lá dentro do grupo. Vocês podem compartilhar com quem pretende viajar. É uma viagem que está prestes a acontecer. Não dá para pensar, próxima semana eu vejo. Não dá para pensar. As vagas, depois que a gente soltar no grupo ali, pode ser preenchida muito rápida. Tá? Aqui, ó, a gente vai soltar. Quem for preenchendo, a gente já vai analisar, entrar em contato, possivelmente ainda hoje. Então, não dá para se pensar muito. Viagem próximo mês de alta temporada, e é isso aí. Lembrando que esses bônus, né, que a gente colocou aqui, são só os 4 primeiros, o ticket do Sky Costaneira, novamente, e jantar grátis de roupa de neve para apenas os 8 primeiros. Então, não necessariamente vai ter disponível esse bônus nas próximas 72 horas. Pode esgotar até daqui a pouco. Se a pessoa preencher e já fizer já for selecionado para participar da viagem, ela já vai ter isso aí. Então, a gente vai ter que analisar e ver na sequência, porque tem gente que é muito rápido e já garante, tá? Boa pergunta. Necessário passaporte? Não é necessário passaporte, porque o Chile faz parte do Mercosul, mas precisa de uma identidade válida. A CNH não pode ser utilizada nessa viagem, é somente território nacional, então precisa ser uma identidade válida dentro do período de 10 anos, tá? Não pode ser uma identidade feita quando você era criança, está viajando agora, não serve, tá? Tem que fazer a identidade, deixar tudo prontinho, ou passaporte, tá? Não vale CNH. Em relação também à roupa de viagem, como vocês organizam até a mala, a gente também tem algumas sugestões para quem vai viajar com a gente. A gente dá ali algumas dicas também, tá bom? Em relação ao que levar, como se programar certinho. Fiquem tranquilos, quem viaja com a gente já viaja avisado e preparado. Então é isso, vamos soltar o link lá dentro do grupo, o formulário. Vocês preencham, quem tem interesse em viajar, e a gente vai analisar cada formulário e vai entrar em contato com quem foi selecionado, tá bom? Gente, abraço. Nos vemos no Chile. Até mais. Valeu!